Na terapêutica medicamentosa aplicada à clínica infantil, a gente tem que compreender alguns conceitos basais, como, por exemplo, a criança, ela não é um adulto em miniatura. A gente tem que compreender que a criança, ela consiste em ter seus aspectos anátomo e fisiológicos particulares, que distinguem completamente de um adulto. Então, é nesse contexto, quando a gente se adentra aos parâmetros relacionados à farmacologia e à terapêutica medicamentosa, que a gente tem que compreender que os métodos que serão utilizados na terapêutica medicamentosa serão diferenciados ao que se retrata a uma criança. Então, por que que isso acontece? Porque as medicações que são prescritas para os adultos, como por exemplo, as dosagens elas podem ter miligramas maiores e em comparação à criança, tem que ser uma dosagem um pouco mais baixa, devido aos aspectos fisiológicos da criança ser totalmente diferentes. Porque as crianças, elas são muito mais suscetíveis aos efeitos adversos das medicações. E é nesse contexto que se faz necessário realizar o cálculo da dosagem da terapêutica medicamentosa antes de fato, realizar a prescrição. Então, a gente tem que entender que além desse conceito geral sobre a prescrição medicamentosa, existe também outro parâmetro muito importante, que é a forma farmacêutica. Muitas das vezes, o mais indicado é justamente você utilizar uma fórmula farmacêutica que seja líquida, uma solução, um xarope, porque comprimidos, por exemplo, a criança terá dificuldade no processo de deglutição. E nesse processo que a gente pode até observar que até mesmo alguns adultos apresentam certas dificuldades, até mesmo em deglutir um comprimido, crianças também terão o mesmo parâmetro. E é nesse contexto que, para a criança conseguir fazer uma melhor adesão ao tratamento que está sendo condicionado por mim, se faz necessário a utilização de medicações que sejam através de soluções, né? Então, a gente pode observar que existem algumas características importantes que devem ser levadas em consideração para a criança, antes de fazer a prescrição medicamentosa, como, por exemplo, a idade da criança, o peso dela, a maturidade orgânica, o estado nutricional e a adesão que ela vai conseguir adquirir no processo medicamentoso, na sua terapia propriamente dita, né? Na sua terapia medicamentosa. Porque também não adianta realizar prescrições de medicamentos que tenham odor e sabor desagradável, porque isso vai ser mais uma muralha para que aquela criança ela não tenha uma boa adequação, né, no seu processo terapêutico. Então, o ideal é sempre utilizar medicamentos que tenham ali um odor, um sabor agradável para que ela goste da medicação e, através disso, não exista barreiras suscetíveis para que essa criança consuma a medicação e conclua a sua terapêutica medicamentosa, né? Então, a farmacocinética, por exemplo, a farmacocinética é justamente o que o organismo faz com a droga. O que é que o organismo faz com a droga? Ele faz um processo de absorção, distribuição das moléculas e, consequentemente, da composição da medicação, para que posteriormente esse fármaco ele seja biotransformado, metabolizado e sequencialmente eliminado, né? E já quando se retrata a farmacodinâmica, é justamente os efeitos que a droga, a medicação propriamente dita, ela pode exercer sobre aquele organismo, né? Então, essa farmacodinâmica é justamente a dinâmica que essa medicação ela pode desenvolver, como, por exemplo, o local da ação, os seus próprios efeitos que podem ser executados. Só que a gente também tem que se adentrar a um ponto muito importante, né? Porque da mesma maneira como eu posso induzir através das medicações um efeito terapêutico, eu também posso induzir um efeito toxicológico,
a depender da concentração e da quantidade da dosagem máxima que essa criança ela pode receber diariamente dessa medicação, para que não exerça os efeitos adversos que eu até mencionei anteriormente, né? Porque as crianças elas são mais suscetíveis a efeitos adversos às medicações. Tá, mas qual que é o objetivo do cirurgião dentista em realizar uma prescrição medicamentosa? É para que o cirurgião dentista ele consiga realizar o controle da dor, do processo infeccioso e o controle também da ansiedade e do próprio comportamento dele frente ao tratamento que está sendo executado na cadeira odontológica. Ao que se retrata sobre ansiedade, por exemplo, é prescrito algumas medicações, como midazolam, diazepam, ou até mesmo durante o procedimento odontológico, ele pode ser direcionado a um tratamento com óxido nitroso. Só que esse óxido nitroso é um parâmetro que a gente vai se adentrar um pouco mais na frente, e que esse óxido nitroso ele é um pouco mais complexo, que requer conhecimento do cirurgião dentista sobre as manobras que devem ser executadas com a utilização do óxido nitroso. Além do mais, a criança ela precisa aceitar a máscara que vai ser condicionada a ela e também precisa do consentimento dos pais para a utilização do óxido nitroso. Esse óxido nitroso, de maneira geral, é uma ferramenta que pode ser utilizada, terapêutica, para deixar a criança menos ansiosa e permitir, de fato, que o procedimento odontológico ele aconteça, fazendo com que a criança ela tenha um bom comportamento na cadeira odontológica, sem ocasionar medo, ansiedade, transtornos e etc. Né? Então, o cirurgião dentista tem como principal objetivo nesse processo da prescrição medicamentosa o controle da dor que essa criança sente, o controle do processo infeccioso que ela está sendo acometida, que pode ser por diversos fatores, por bactérias, vírus, fungos, né? Que a gente vê que existem algumas doenças que são de prevalência ali em crianças, como cândida, herpes simples, gengivoestomatite herpética aguda. Então, a gente pode observar que antes de uma prescrição medicamentosa, a gente faz uma anamnese, né? O que seria essa anamnese? É justamente o processo pelo qual a gente vai entender quem é o nosso paciente, entender o perfil desse paciente, né? E aí, dentro desse parâmetro, a gente vai buscar algumas informações relevantes para que haja uma prescrição eficaz, como, por exemplo, a idade. A idade da criança é um dos fatores primordiais para que eu consiga fazer uma prescrição medicamentosa. Além do mais, o seu peso, né? O peso também é um fator determinante para que eu consiga fazer uma prescrição com a dosagem correta para essa criança. Eu também tenho que avaliar o estado nutricional dela, também tenho que avaliar se ela já consome outras medicações, né? Porque se de repente ela já consome outras medicações e eu vou prescrever alguma medicação, eu posso induzir alguns efeitos adversos em decorrência da utilização de dois medicamentos comitantemente, ou eu posso fazer efeitos de anular os efeitos entre uma medicação e outra, né? Eu também tenho que determinar alguns horários para que sejam estabelecidos para o consumo dessa medicação e avaliar também se essa criança ela possui alguma doença pré-existente. Porque se ela tiver alguma doença pré-existente, eu tenho que reavaliar quais são os parâmetros que podem ser utilizados de alguns medicamentos, como por exemplo, eu não vou ficar prescrevendo medicamentos que eu sei que podem causar problemas renais, levando em consideração que essa criança ela já tem problemas renais, né? Ou medicamentos que eu sei que durante o processo de metabolização causa ali problemas hepáticos, sendo que a criança já tem um problema hepático. Então, não vou prescrever esse tipo de medicação, levando em consideração que ela já tem uma doença pré-existente, né? Então, o cálculo da dose pediátrica,
quando de repente, por algum motivo, eu não sei qual é o peso da criança, ou os pais responsáveis não sabem qual é o peso da criança, eu posso fazer um cálculo, que é um cálculo que vai me trazer uma estimativa. Essa estimativa é baseada na idade da criança, vezes 2, mais 9. E através disso, eu vou conseguir obter informações com relação à dosagem que eu posso prescrever para essa criança. Existem alguns critérios também e outros métodos que são avaliados, né? Por exemplo, a gente tem 3 parâmetros de métodos que são utilizados na prescrição medicamentosa, que é a regra de Clark. A regra de Clark, ele preconiza que crianças com menos de 30 quilos têm uma fórmula diferenciada. Como, por exemplo, ele vai pegar a dose medicamentosa do adulto, multiplicando pelo peso da criança, dividido por 70. Já a regra de Lahn, ele preconiza crianças com menos de 1 ano. Então, eu vou pegar a fórmula, que é a dose do adulto vezes a idade da criança em meses, dividido por 150. Já na fórmula de Young, eu vou pegar, basicamente, essa fórmula de Young, ela está correlacionada com crianças acima de 12 anos, certo? Então, basicamente, eu vou pegar a dose do adulto e multiplicar pela idade da criança, depois eu vou dividir novamente pelo número exato da idade da criança, para que desta maneira eu consiga obter os resultados sobre a dosagem medicamentosa. Então, quando a gente vai se referir às formas farmacêuticas e às próprias vias de administração e à própria adesão das medicações que podem ser prescritas para a criança, a gente pode observar que pode haver muita dificuldade no processo de ingestão de medicamentos, principalmente quando se retrata de fórmulas farmacêuticas como essas sólidas, né? Como o dipirona sólido, comprimidos, cápsulas, drágeas. São medicamentos que dificultam o processo de deglutição de uma criança e, consequentemente, ela vai ter um trauma. E por conta desse trauma, desse processo de deglutição, ela vai ficar criando barreiras e mais barreiras para conseguir concluir o seu tratamento medicamentoso. Então, de maneira que seja mais de preferência, né, é utilizar a fórmula farmacêutica líquida, que tenha um odor e um sabor agradável, né? A via oral é uma das primeiras escolhas que a gente tem que fazer, né? É a primeira escolha para que haja essa via de administração dessa medicação. Então, deve-se orientar também os responsáveis, os pais da criança, sobre os componentes dessa medicação que está sendo prescrita. Por quê? Porque imagine só, existem essas medicações que vão ter esse odor e esse sabor mais agradável. E existe uma explicação para isso, né? Muito provavelmente, essas medicações elas vão conter alguns elementos ali de açúcar. Isso é um fator predisponente ao desenvolvimento de cáries, principalmente se a criança ela não consiste em ter bons hábitos de higienização oral. Então, se ela está consumindo essa medicação constantemente para concluir o seu tratamento e atrelado a isso, ela não escova os dentes direito e ela se alimenta constantemente, isso só vai fazer com que haja uma proliferação da própria microbiota oral, onde vai sendo desenvolvido o próprio biofilme, e desse biofilme a gente já vai ter o surgimento dessas lesões cariosas em dentes descidos, né? Então, deve-se orientar os pais e os responsáveis sobre
o açúcar que pode estar dentro da composição desses medicamentos. Quando a via oral ela não é uma das alternativas mais viáveis para uma via administrativa dessas medicações, a gente pode utilizar vias alternativas, como uma via retal ou uma via injetável. Nessa prescrição medicamentosa, a gente pode observar que existem os tipos de receita, né? A receita comum, ela gera duas vias. A receita de controle especial, né? Ela inclui substâncias de medicamentos que vão fazer inibidores da COX-2, consequentemente do hidrato de cloral e dos próprios antimicrobianos. Nós também podemos prescrever medicações de notificação de receita tipo B1, que são os benzodiazepínicos. E sempre lembrar que quando a gente faz essas prescrições, deve ser gerado duas folhinhas, que uma folha é para a farmácia e a outra folha é para o paciente. Ah, mas por que uma folha tem que ficar com o paciente? Porque nessa prescrição vai ter as orientações sobre como que se deve consumir essa medicação. E essas instruções que vão estar instaladas na receita precisam estar aderidas com o paciente para que ele tenha essas instruções dos horários, o nome da medicação, a miligrama e dentre outros, né? Principalmente com relação também ao quantitativo de dias que ele vai tomar essa medicação. Então, por esse motivo que ele vai ter também uma cópia dessa receita. Então, uma fica com a farmácia e a outra vai ficar com o paciente. Então, a gente tem alguns exemplos de um receituário dentro da pediatria, que é a identificação da clínica, que eu estou fazendo essa prescrição. Então, eu vou colocar o nome completo dessa criança, juntamente com a sua idade, seu peso, o endereço, e dentro desse contexto eu começo a descrever as orientações, como, por exemplo, uso interno ou via oral. Geralmente, dentro da odontopediatria, quando a gente tem uma criança que tem uma dor de leve a moderada, o mais indicado é utilizar o paracetamol. O paracetamol, ele tem ação antitérmica e analgésica, né? Então, esse paracetamol, ele vai ser em soluções em gotas. Geralmente, esse paracetamol em gotas, dentro de um frasco, ele vem 200 miligramas. Então, levando em consideração que uma criança ela tem 20 quilos, dentro do contexto do paracetamol, essa criança ela vai tomar uma gota por quilo. Ou seja, recapitulando para você conseguir entender. Se a criança pela qual eu estou fazendo a prescrição, ela tem 20 quilos e o paracetamol, eu só vou colocar uma gota por quilo, então você concorda comigo que eu só vou colocar 20 gotas de solução de paracetamol diluídas em 5 ml de água. Geralmente essa prescrição do paracetamol, ela é em 6 horas e num período máximo de um dia, que é justamente para induzir os efeitos analgésicos e antitérmicos, para que esse paciente ele tenha uma boa recuperação, principalmente ao que se retrata em pós-operatório, né, onde houve ali a manipulação de tecido, gengiva, frenectomia e dentre outros. Além disso, a gente pode observar que a dor é uma das barreiras primordiais dentro do atendimento odontológico, né? Porque ele possui os componentes emocionais, cognitivos, comportamentais, né? Esses fatores emocionais, cognitivos e comportamentais, ele tem a origem. Muitas das vezes a criança, ela tem algum trauma
ou algum processo inflamatório que ela está sendo acometida que está gerando dor, ou um processo infeccioso também que está gerando dor. Então, é uma grande barreira dentro da odontopediatria enfrentar esses parâmetros emocionais, cognitivos e comportamentais por conta da origem traumática, da origem inflamatória que gerou dor nessa criança. E ela, consequentemente, se, por exemplo, ela tiver a necessidade de fazer um procedimento restaurador comigo, ela vai sentir medo, né? Então, a gente vai ter alguns grupos de medicamentos, como os analgésicos não opioides, que eles atuam no local do estímulo por ação periférica. Esses são os analgésicos não opioides. Diga-se de passagem, são as medicações mais tranquilas, como por exemplo o próprio paracetamol, dipirona, né? Já os analgésicos opioides são aqueles mais pesados, como morfina, né? Porque eles agem diretamente no sistema nervoso central. E aí, dentro desse parâmetro da odontopediatria, a gente não pode prescrever tal medicação para menores de 3 anos de idade, devido à possibilidade de um rebaixamento súbito de consciência, né? E aí a gente também tem um outro grupo que é os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios, eles são inibidores do ciclo da ciclooxigenase, impedindo a síntese de prostaglandina e o tromboxano. Então, os anti-inflamatórios, eles inibem o ciclo da ciclooxigenase, impedem, consequentemente, a síntese das prostaglandinas e dos tromboxicanos. Ah, mas em qual momento eu vou fazer uma medicação, uma prescrição medicamentosa de analgésicos não opioides? Quando você for fazer uma exodontia simples de um dente descido, ou até mesmo de um dente permanente, quando você for realizar um procedimento de uma gengivectomia, ou uma uloctomia, ou uma ulectomia, para quem não sabe qual é esse tipo de procedimento, é um procedimento pelo qual você ou remove uma parte do tecido para que consiga fazer com que o dente ele ganhe ali força eruptiva, né? Ele consiga nascer. E também para uma raspagem coronarradicular, né? Se o paciente ele tem uma dor, pode prescrever esses analgésicos não opioides durante para a realização desses procedimentos, né? Então, quando a gente vai se adentrar a falar sobre o paracetamol, ele é de fato um analgésico de escolha primordial dentro da odontopediatria, principalmente quando se retrata a dores leves e moderadas, porque ele tem propriedades analgésicas e antitérmicas, onde ele tem boa absorção, boa distribuição, boa eliminação, e aí o metabolismo dele é hepático. E aí a gente se adentra aquele probleminha. Se o meu paciente ele tem já alguma fisiopatologia acometida ao fígado, eu não posso prescrever o paracetamol sabendo que pode ocasionar em efeitos hepatotóxicos, né? Então, a dosagem ali para a criança é entre 10 a 15 miligramas por quilo, de 4 a 6 horas, né? Geralmente, quando se retrata um adulto, a gente vai ter 200 miligramas, né? E o máximo de gotas que eu tenho que colocar é 35 gotas diárias que eu estou falando, né? Diárias. Você não pode passar de 35 gotas com a utilização do paracetamol. Já a dipirona, ela é uma medicação que ela traz os efeitos também analgésicos e antitérmicos.
onde ela também vai ser indicada para dores leves e moderadas, fazendo com que haja ali a inibição da síntese da prostaglandina. Tem umas questões que devem ser ressaltadas, como por exemplo, ela pode causar uma discrasia sanguínea. E aí, dentro desse contexto, a gente tem que ter cuidado na prescrição da dipirona em crianças nos seus primeiros meses de vida. E principalmente ao que se retrata a crianças com menos de 5 quilos. Então, nessa prescrição, eu vou ter ali a dipirona de 500 miligramas. Quando se retrata a solução, né, que é o líquido, eu vou colocar uma gota de dipirona por 2 quilos. Deu para entender? Então, é uma gota a cada 2 quilos do paciente. E aí, diante disso, o método terapêutico ele vai sendo consolidado em 6 horas. O ibuprofeno já é uma medicação anti-inflamatória. O ibuprofeno ele é um anti-inflamatório que ele é o mais indicado dentro da odontopediatria ao que se retrata. Na verdade, ele é o primeiro, de primeira escolha. Assim como o paracetamol, ele é de primeira escolha quando o paciente ele tem ali questões para aliviar a dor e também para regularizar a questão térmica. O ibuprofeno ele é de primeira escolha. Quando se retrata para trazer analgesia, também ele tem os seus efeitos antitérmicos e anti-inflamatórios. Ele é justamente indicado para uma dor mais moderada. E aí tem um adentro importante para ser mencionado. Ele aumenta o tempo de sangramento, né? Porque também tem algumas questões que devem ser levadas em consideração com relação à utilização do ibuprofeno, porque ele pode ocasionar em alterações gástricas, né? A prescrição dele deve ser a partir dos 6 meses de idade da criança. Eu não posso prescrever um ibuprofeno para uma criança com menos de 6 meses de idade, né? Geralmente eu vou fazer um ibuprofeno. Se eu for comprar um ibuprofeno, por exemplo, que é de solução, né? Em líquido, ele vai vir de 100 miligramas e eu vou colocar de 1 a 2 gotas por quilo do paciente, de 6 a 8 horas. A nimesulida, ela é seletiva para COX-2. Ela tem os parâmetros farmacocinéticos muito semelhantes ao que se retrata a um adulto. Ela tem uma boa tolerância gastrointestinal, ela tem uma baixa toxicidade renal, ela não é indicada para pacientes que têm lesões hepáticas, principalmente ao que se retrata para menores de 12 anos de idade, né? Então, se de repente houver a prescrição da nimesulida, eu posso colocar a solução em líquido, né, que é de 50 miligramas, de 1 a 2 gotas por quilo da criança. Então, eu sempre tenho que saber quantos quilos a criança tem. Quantos quilos a criança tem? 20. Então, eu vou colocar de 1 a 2 gotas. Se for uma gota que eu for colocar, então vai ser 20 gotas em 5 ml de água. E esse processo ele vai acontecer de 6 a 8 horas. Ou seja, a criança ela vai consumir a medicação de 6 a 8 horas para manter a efetividade da medicação. Betametasona já é um corticoide anti-inflamatório esteroidal, né?
Ele é de uso oral, geralmente ela está relacionada para uma medicação pré-operatória, para prevenção e controle da dor e do edema. Ela pode ser encontrada em 0,5, 0,025 ou 0,05 miligramas por quilo, em dose única pré-operatória. Pré-operatória significa o quê? Pré-atendimento. Já para ir modulando o possível processo que ela vai ser condicionada do edema e da dor. Temos também outras medicações para ulcerações aftosas recorrentes e ocasionadas também por traumas, né? Como a triancinolona, que ela é de uso tópico. Ela é contraindicada para infecções fúngicas, virais e bacterianas. 1 miligrama. Você deve aplicar pequenas quantidades sobre a lesão, sem esfregar, de 2 a 3 vezes ao dia. Então, você já sabe que é de uso tópico, né? Os corticoides, eles são descritos como os inibidores da fosfolipase A2, indicados principalmente para processos inflamatórios intensos, traumas cirúrgicos, anafilaxia, hipersensibilidade, lesões ulcerativas que foram induzidas por um trauma com o uso ali do procedimento odontológico. Intervenções, por exemplo, de maior grau de traumatismo tecidual, respectivamente, que gerem uma dor intensa, edema e também limitação funcional, incluindo exodontia de dentes inclusos, supranumerários, cirurgias periradiculares, cirurgias de anquilose e algumas frenectomias. Todos esses procedimentos que foram listados para você, eu posso prescrever um corticoide. E qual é um exemplo de um corticoide? É um betametasona, né? Então, a gente pode observar, por exemplo, o controle das infecções através da utilização de antibióticos, antivirais e antifúngicos. A indicação de antibióticos, eles aparecem quando as infecções locais, com manifestações sistêmicas, como febre, mal-estar, calafrio, fadiga, linfadenite, abscessos dentoalveolares de evolução aguda, traumatismo com grande contaminação e profilaxia antibiótica. Eu posso prescrever uma profilaxia antibiótica? Posso. Já para prevenir o paciente de sofrer qualquer tipo de alteração depois da realização do meu procedimento, né? Então, a gente vai ter as penicilinas, que é o grupo de primeira escolha para as infecções bucais, especialmente a amoxicilina. Essa amoxicilina, ela tem a capacidade de fazer com que haja a inibição da formação da parede celular bacteriana. E ela é totalmente de amplo espectro, certo? Tanto para bactérias gram-positivas, negativas, anaeróbicas e aeróbicas. Essa medicação da amoxicilina, ela tem pouca interferência alimentar, baixa toxicidade. E ela pode ser prescrita em doses de 20 a 40 miligramas por quilo. E aí tem um parâmetro importante que deve ser mencionado. A amoxicilina, ela tem que ser tomada 3 vezes ao dia, né? Então, você vai fazer uma prescrição pela qual essa criança ela vai ter 3 tomadas durante o dia. Temos também a amoxicilina com ácido cluvânico, que ela é dividida somente em 2 vezes ao dia.
tem também a amoxicilina com metronidazol, que ele aparece como um método terapêutico mais complementar, certo? É, os macrolídeos, eles fazem a inibição da síntese proteica das bactérias. E nesse parâmetro, esses macrolídeos podem ser descritos como azitromicina, claritromicina e eritromicina. A azitromicina ela é de suspensão oral de 200 miligramas por 5 ml de água a cada 24 horas. Ela tem boa absorção por via oral, baixa interferência alimentar. Já a claritromicina, ela tem uma posologia ali de 7,5 a 15 miligramas a cada 12 em 12 horas. Tem um parâmetro importante a ser mencionado. Ela tem pequenos efeitos gastrointestinais e também uma baixa interferência alimentar. Já a eritromicina, ela é indicada mais para infecções leves, né? Os efeitos gastrointestinais também podem ser acometidos. Os antibióticos que são contraindicados em crianças é as tetraciclinas, quinolonas, que são medicações que vão interferir ali no processo de formação do dente, por exemplo, né? É muito comum a gente ouvir falar que o dente ficou mais enegrecido ou escurecido por conta da utilização é, de antibióticos de tetraciclinas, né? Os antivirais, eles são medicações e geralmente uma criança, frequentemente ela pode ser acometida por herpes simples ou a gengivoestomatite herpética primária. O tratamento basicamente é com a ciclovir nas fases iniciais, preferencialmente na fase prodrômica. O aciclovir em creme para aplicar de 4 a 5 vezes ao dia. Os antifúngicos, geralmente as crianças elas são mais acometidas por cândida. Isso é imprescindível. Geralmente é tratada como medicamento tópico. E a gente vai ter a nistatina, que pode ser consumida de 6 em 6 horas. O micosanol gel oral, 20 miligramas. E essas medicações antifúngicas, elas servem mais para poder fazer um parâmetro ali diante da situação do paciente, né? Já que ele desenvolveu cândida. E existem vários tipos de cândida. Existe a cândida eritematosa, a cândida pseudomembranosa, né? Quando a gente retrata sobre a profilaxia antibiótica, né? Ou seja, o que é uma profilaxia antibiótica? É justamente um pré, né? Antes de vir, de fato, uma infecção bacteriana, a gente já está fazendo uma prescrição de medicamentos antimicrobianos, bacterianos, para evitar a proliferação de bactérias que vão ocasionar em edema, em dor, né? Isso basicamente é uma estratégia. A indicação central para fazer uma profilaxia antibiótica em crianças é principalmente quando se retrata a crianças com doenças cardíacas, principalmente aquelas que estão com relação ao risco de endocardite infecciosa, como, por exemplo, crianças que são portadoras de válvulas cardíacas protéticas, história de endocardite infecciosa, doenças cardíacas congênitas, ou seja, elas já nasceram com doenças cardíacas, pacientes que receberam implantes cardíacos e, consequentemente, desenvolveram uma valvulopatia cardíaca. Então, basicamente, o protocolo padrão é a administração de amoxicilina
de 50 miligramas em dose única, 1 hora antes do procedimento odontológico. Ah, mas se meu paciente ele tiver alergia à amoxicilina, o que é que eu vou fazer? Aí você vai prescrever claritromicina de 15 miligramas e azitromicina de 15 miligramas, dose única, 1 hora antes do procedimento. Então, diante disso, a gente pode observar o manejo e o manejo que pode ser desenvolvido para que a criança ela tenha um bom comportamento durante o procedimento odontológico, seja por uma cirurgia, seja por uma raspagem, seja por um procedimento mais invasivo, né? Então, a gente pode utilizar os benzodiazepínicos, que são os depressores do sistema nervoso central, onde eles vão fazer ativação dos receptores GABA-A, que vão ocasionar em efeitos tranquilizantes, sedativos, com ação ansiolítica, anticonvulsivante, relaxante muscular, que, como por exemplo a gente tem o diazepam, lorazepam, midazolam. Só que aí tem que ter algumas precauções, tá? Você não vai estar passando benzodiazepínico para todo mundo, não. Porque não é todo mundo que pode tomar benzodiazepínico. Porque, por exemplo, se a criança ela tem alguma enfermidade broncopulmonar obstrutiva ou uma insuficiência respiratória, esses benzodiazepínicos jamais eles podem ser prescritos. O midazolam, ele é uma medicação que ele só pode ser prescrita para aqueles pacientes que são ASA 1, ASA 2, ou seja, pacientes que são praticamente saudáveis, né? Que são orientados e têm o consentimento dos pais. Geralmente esse midazolam ele vai ser administrado de 0,2 a 0,6 miligramas por quilo, onde nesse contexto vai ter o monitoramento da saturação, da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da pressão arterial. E ao que se retrata a utilização do óxido nitroso, né, ele é praticamente para o controle da ansiedade, do medo da criança. Então, vai ocasionar numa analgesia. E, diga-se de passagem, assim que a criança ela é condicionada à utilização do óxido nitroso no âmbito clínico, isso não é para tomar em casa, ela já começa a ter o início muito rápido, quando ela começa a ter o contato com esse óxido nitroso. Só que a gente também tem as contraindicações para a utilização desse óxido nitroso. Não pode de jeito nenhum você pegar uma criança com doenças pulmonares obstrutivas, infecções pulmonares, ou que ela tenha glaucoma, obstrução intestinal ou deficiência de vitamina B12. Você não pode prescrever o óxido nitroso quando essa criança ela tem essas enfermidades, né? E basicamente a técnica do óxido nitroso é fazer com que a criança ela se mantenha acordada, porém com um efeito mais sedativo. Ela não vai ficar dormindo. Ela responde aos estímulos táteis, verbais, né? Só que ela vai ter um efeito de relaxamento. Antes de fazer esse procedimento do óxido nitroso, eu primeiro tenho que avaliar a oxigenação inicial da criança. E essa oxigenação, ela vai ser amparada através da utilização de alguns aparelhos para medir os níveis de oxigenação da criança. E deve se manter em 100% durante 3 minutos. Quando eu conseguir observar que essa oxigenação se manteve em 100% durante 3 minutos, aí eu começo a fazer a administração. Eu começo a fazer a administração desse óxido nitroso. Primeiramente, eu vou colocar 20% de óxido nitroso
Posteriormente, eu vou fazendo acréscimos de mais 10% de óxido nitroso a cada minuto, até a titulação máxima de 50% de óxido nitroso. Em algumas ocasiões especiais, pode chegar até 70%, né? E aí, quando o procedimento odontológico ele for concluído, agora a gente vai fazer o processo decrescendo para fazer com que a criança ela volte ao seu estado normal, né? Então, em 10% a cada 1 minuto, eu vou removendo esse óxido nitroso. Em outras palavras, em um minuto, eu vou removendo 10% daquele óxido nitroso, até que eu consiga avaliar que a oxigenação da criança chegou a 100% durante 3 minutos. Quando todos esses parâmetros eles forem alcançados, eu tenho que avaliar como é que o paciente ele está pós a utilização do óxido nitroso. Como é que eu vou saber que o óxido nitroso ele está realmente fazendo efeito no paciente? Eu vou conseguir observar que existe um relaxamento dos membros, principalmente dos músculos da mandíbula. Ele vai ter ptose das pálpebras, vai ter um olhar vazio, as palmas das mãos ficarão abertas, né? E aí, pode ser que ele desenvolva alguns efeitos colaterais, como, por exemplo, diante de uma sedação excessiva, ele vai ter sudorese, disforia, uma inquietação, pânico, dor de cabeça, tontura, hipóxia. Então, diante disso, toda terapêutica medicamentosa, ao que se retrata a criança, ela deve ser minuciosamente calculada para evitar qualquer tipo de efeito colateral e efeitos adversos que eu não quero que seja cometido para a criança. Como eu mencionei anteriormente para você, existem alguns cálculos que devem ser desenvolvidos. Como, por exemplo, você precisa saber o nome da sua medicação que você vai prescrever, consequentemente, a posologia dessa medicação. Baseado nessa informação, você também precisa saber a idade da criança e o peso da criança. E aí você vai fazer um cálculo. Se a criança tiver menos do que 30 quilos, se a criança ela não tiver nenhum ano de idade, ou se ela tiver mais de 12 anos de idade, são cálculos, são fórmulas de cálculos diferenciados. Isso vai fazer total diferença na terapêutica medicamentosa, porque você não pode prescrever medicamentos que tenham efeitos colaterais por conta da dosagem que foi alta demais, ou medicações que foram com uma dosagem baixa demais que não trouxeram o efeito terapêutico esperado. Isso é o mais importante. E sempre preconizar a utilização de medicamentos que são líquidos, que em outras palavras a gente pode escrever como uma solução. Porque medicamentos como comprimidos pode fazer com que a criança ela não tenha uma boa adesão ao método terapêutico. Então é isso, gente. Eu espero que você tenha gostado de entender um pouquinho sobre terapêutica medicamentosa aplicada à odontologia.